mais uma vez, saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Eu queria que os irmãos nesse momento se colocassem de pé. Nós vamos estar lendo um pequeno texto da palavra do Senhor. Pequeno. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Abriu no meio da Bíblia, jogou para trás. Aí. Guarda as mãos. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E dele nasceram 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentas. Eram também muitíssimos seus servos, de maneira que esse homem era maior do que todos do Oriente. E como só havia o Oriente, ele era maior que todos. Era só o mais rico do mundo. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes para cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantava de madrugada e oferecia sacrifícios segundo o número de todos eles, porque ele pensava: se por acaso pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, irei fazer os sacrifícios. E assim fazia Jó continuamente. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Jó, camarada com uma família grande, 10 filhos, não é qualquer um não. 10 filhos. Por que eu parei para observar esse texto? Porque Jó tem atitudes que muitas das vezes faltam em nós. Atitudes que faltam na nossa casa. Mas nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Eu queria começar contando uma história para os irmãos, e eu peço a sua atenção, eu já estou pregando. Eu quero contar aos irmãos sobre uma guerra que aconteceu nos Estados Unidos entre os anos de 1861 a 1865. Os Estados Unidos, irmãos, é um país composto por 50 estados diferentes que se uniram e formaram um país. Só que em 1861 houve uma guerra nos Estados Unidos, uma guerra interna entre os estados do norte e os estados do sul. Estava dividido. Só que essa guerra foi uma guerra muito diferente das guerras que nós vemos.
porque ninguém atirava. Era uma guerra sem feridos, era uma guerra sem mortos. E observando esse conflito entre os estados, se levanta um camarada que teve uma ideia diferente da que todos os demais tiveram. No meio desse conflito, entre 50 estados diferentes, se levanta um homem que decidiu de uma só vez a guerra. Eu quero repetir que essa guerra era uma guerra que não teve nenhum disparo, sem armas. Mas no meio de 50 estados se levanta um homem, e esse homem era um vendedor de armas. O camarada assistiu todo o cenário e ele viu: pera, como é que estão em guerra se não tem armas? Vamos colocar arma nesse negócio. O que esse homem fez? Esse homem foi até os estados do norte e contou uma pequena mentirinha. Ele chegou lá e disse: olha, o sul comprou armas e vão atacar. Se vocês não comprarem também, vocês vão morrer. E os estados do norte se armaram. Aí esse camarada vai lá no sul e fala o quê? Olha, o norte se armou. E se vocês não comprarem nada, vocês vão morrer. E o sul também comprou armas. Esse camarada então faz o quê? Vai lá no norte, junta uns 10 amiguinhos dele, vai pro meio do mato e começa a disparar. O norte também tinha armas, só estava faltando o quê? A munição. Ninguém tinha comprado uma munição. E aí o norte compra, ataca o sul e se dá uma guerra de quase 5 anos. Um homem só causou uma guerra. Um homem só. E esse homem ficou conhecido como o vendedor de armas. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Eu quero falar sobre o vendedor de armas. O vendedor de armas, que nós conhecemos também por outro nome: o diabo, Satanás, dentre outras coisinhas, apelido que ele tem, que ainda continua atuando. Ou será que não? O vendedor de armas ainda continua vendendo suas armas, das quais pais matam filhos, filhos matam seus pais, maridos matam suas mulheres, as mulheres matam seus maridos. Eu vou contar mais uma história. Certo dia uma mulher chegou em casa e encontrou o seu marido com uma outra mulher. Ela matou o marido, deixou o corpo dentro de casa. Passaram-se alguns dias e os vizinhos começaram a sentir um mau cheiro. Chega lá, a mulher estava vivendo normalmente com um corpo apodrecendo dentro de casa. Vou contar mais uma história do vendedor de armas. 2 irmãos dando um passeio no jardim do Éden. No Éden tinha Deus, no Éden tinha anjos, e um matou o outro, e o vendedor de armas estava lá. O vendedor de armas está por aí, irmãos, vendendo as suas armas. Eu queria dizer para os irmãos uma coisa: família, irmãos, é isso mesmo. Na família nós temos conflitos, nós temos problemas em graus diferentes. Algumas famílias têm problema demais, algumas têm um pouco
Mas toda família tem seus problemas. Se tinha problema no jardim, meu amigo, não vai ser na nossa casa que não vai ter. E aí eu faço a primeira pergunta da noite. Se no jardim do Éden, onde tinha Deus, um irmão matou o outro, mas a família não se separou, por que motivo você desistiria da sua família? Por que razão? Família é isso mesmo. Família é boletim de ocorrência, é um querendo bater no outro, mas é família. E por que você desistiria da sua? Eu quero falar aqui sobre algumas armas que Satanás vende, a gente compra, e essas armas têm destruído muitas e muitas famílias por aí. Talvez seja o caso da sua, talvez seja o caso da minha, talvez seja o caso da nossa, mas que ele vende. A primeira arma que Satanás tem vendido muito, e a gente compra sem perceber, é a melancolia, a depressão, a tristeza. Os irmãos já perceberam um detalhe na família dos irmãos? Às vezes eu já vi isso na minha. Meu Deus do céu. Nós estamos aqui para falar a verdade de Deus, né? Mentira do diabo, vamos falar a verdade de Deus aqui. Quem aqui já percebeu que fora de casa a família é uma bênção? Faz assim, evangelista. Fora de casa os filhos são os anjos. Só falta botar asas nas crianças, né? Fora de casa eu sou até mais calmo. Fala de mim, eu sou muito calmo. Fora de casa a mulher nem quer matar o marido. Fora de casa a realidade é outra. Dentro de casa, sim ou não? Verdade de Deus. Aí o que acontece? Eu vejo a minha vida e a minha família de um jeito do lado de fora, dentro de casa não é daquele jeito. O que vem? A tristeza. Por que não é assim? Junto com a tristeza vem a depressão. Minha família podia ser diferente. Minha família podia ser aqui dentro do jeitinho que ela é o quê? Lá fora. E depressão, irmãos, mata. Quem sabe dentro de casa você tem sofrido com isso. Tristezas, mágoas. Quem sabe da porta para dentro os pensamentos são: meu pai não me ama, a minha mãe não me ama, meus filhos não me amam, meu marido não me ama, a minha esposa não me ama. Quem sabe dentro de casa o pensamento é: eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa mulher. Quem sabe às vezes o pensamento é: eu não sou um bom filho. Irmão, Satanás não é nem criativo. E para falar a verdade, ele nem precisa ser. Vou pegar aqui exemplo básico. Família Silva, família Silva, família Silva, há alguns anos atrás eu entrei na família Silva.
passa, eu vou tentar de novo. Aí vem Satanás com a mesma coisa. Já deu certo uma vez, por que eu vou procurar uma coisa diferente? Família Souza. Deixa eu ver o que eu usei no passado. Com a avó dela, o que funcionou foi a maconha. Se eu tentar botar a maconha de novo dentro daquela casa, o que será que acontece? Satanás nem é criativo. Às vezes ele vai tentar pegar uma coisa, já usou. Vai trazer tristeza para dentro de casa. Não permita que a tristeza, que a depressão habite na sua casa. Quem sabe está assim, um com depressão, o outro tem síndrome do pânico, um não dorme de noite, o outro não dorme de dia, e Satanás não fez nada demais. Não permita que Satanás use essa arma para atacar a sua família. Segunda arma que Satanás usa é o silêncio. Silêncio. Não estou falando aquele silêncio gostoso, que você deita lá e dorme. Paz. Vou ler algo aqui para os irmãos. Lucas 11:14 diz assim: e estava ele expulsando um demônio que era mudo. O demônio era mudo. O demônio. E aconteceu que, saindo o demônio, o homem falou. Vou ler de novo. E aconteceu que, saindo o demônio, o homem falou. E a multidão ficou maravilhada. Será que não tem uma arma dessa dentro da nossa casa, não? Será que não tem um demônio do silêncio dentro de casa, onde ninguém fala com ninguém, ninguém conversa com ninguém? É esse silêncio. Aquele silêncio que a pessoa fala, quer saber não? Tá bom. Esse silêncio. Silêncio que não tem harmonia. Onde um não escuta o problema do outro. Onde um não compartilha o problema com o outro. Será que dentro de casa a gente não está quieto demais? Aí, Satanás, vendo que uma arma já deu certo, ninguém conversa naquela casa. E se eu for lá conversar com alguém? Não tem que falar. Família tem que viver na harmonia. Tem que existir a harmonia dentro de casa. Tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Você chega em casa cheio de problemas, você não tem com quem conversar e aí lascou. Depressão, tristeza, mágoa. Não posso conversar com meu marido, eu não posso conversar com minha mulher. Eu não posso contar nada com meu pai, eu não posso falar nada com a minha mãe. Que família que fica em pé assim? Impossível uma família se sustentar em silêncio. Isso é impossível. Não dá. É impossível. Terceira arma que Satanás usa
cabeça que não existe alegria na família. Vocês acham que tem gente que não pensa isso? Vou dar um exemplo. Tem gente que pensa assim, ó: eu vou sair com os outros, porque sair com o pessoal lá de casa é muito chato. Tem gente que pensa o seguinte: qualquer lugar é melhor do que ficar dentro de casa. Em casa está um negócio assim, um clima tão desagradável, que eu não vou para casa não. Para que ir para casa? Minha família não é legal, minha família não é feliz. Irmãos, tem gente, vocês podem até não acreditar, mas tem gente que prefere trabalhar 30 horas por dia do que ir para casa. Para que vai para casa? Chega dentro de casa, um olha na cara do outro. Se olha, vai discutir. Para quê? Você sabe o que está faltando na nossa casa? Gargalhada, risada mesmo, piada. Está faltando isso, gente. A alegria dentro de casa. Está faltando isso. Dá uma de doido de vez em quando. Compra um Uno, um dominó. Apesar que o Uno também causa discórdia, né? De vez em quando um quer bater no outro lá. Mas leva o Uno para dentro de casa, vai brincar com sua família. Vai assistir um filme lá, um negócio de piada. Leve a alegria para dentro da sua casa. Às vezes é só isso que está faltando. Assistir um filme junto, uma série, fazer uma pipoca lá com leite condensado lá no negócio. Vai ser feliz, gente. Leve a alegria para dentro de casa. Quebre esse pensamento de que qualquer lugar é melhor que sua casa, irmãos. Não existe lugar melhor do que casa, irmãos. Eu saio na praia com essa mulher aqui, a gente vai para a nossa casa da praia, e quando eu volto para minha casa aqui na cidade, eu me sinto muito melhor. Minha casa. A alegria de estar em casa. Leve essa alegria para a sua família. Quebra esse silêncio. Dá risada um pouquinho de problema. De vez em quando a gente fica rindo lá dos negócios lá no Instagram lá. Vai rir. Olha para a sua conta lá, R$50. Você deve 3.000. Mas pede a pizza assim mesmo, não tem problema. Depois a gente vê o que acontece. De vez em quando a gente tem que fazer isso. Vai, gente. Vai ser feliz. Quarta arma. Pouco ou nenhum. Pouco ou nenhum envolvimento com a igreja. Se a sua família tem pouco ou nenhum envolvimento na igreja, isso é uma arma que Satanás vai usar para derrubar os pilares da sua casa. Se você não tem envolvimento com a igreja, se a sua família não tem envolvimento com a igreja, a possibilidade de tudo desmoronar é muito grande. O pastor pregou aqui, se eu não me engano, na semana passada, na quinta-feira passada, que se nós queremos que a nossa família, que a nossa vida seja abençoada e transformada por Deus, ela tem que estar perto de Deus, tem que se aproximar, tem que se envolver com a igreja. Não tem como, não tem outro jeito. Tem que se envolver. Se envolver em que, gente? Eu estou doido para vir para a igreja. Se vocês quiserem ser voluntário, amém. Tem
se envolver com a obra de Deus. Eu quero fazer visitas a outras pessoas. Temos que nos envolver com a obra de Deus. Sua família tem que se envolver. Traga a sua família, traga os seus filhos, fale de Deus dentro de casa. Irmãos, quantos de vocês já entraram dentro de casa, abriu a porta do quarto? Ui, meu Deus, está lendo a Bíblia, deixa eu fechar aqui. Quantas vezes vocês já passaram pela sala e está uma pessoa lá orando? Tem que ter envolvimento, a família tem que ver que você está envolvido. Quando nós estamos envolvidos com a obra de Deus, a nossa família também se envolve. Tem que ter esse envolvimento. Eu quero marcar um lanche da tarde aqui na igreja. Eu quero fazer isso para as famílias. Só que eu preciso que você se envolva com isso. Não tem porquê eu encher e botar uma mesa linda aqui de café da tarde, maravilhosa, cheia de coisa gostosa para comer. Eu e você, que coisa linda, que legal. É para a sua família. Eu preciso que você envolva a sua família. Cristo precisa que você literalmente envolva a sua família. Quer que a sua família seja transformada por Deus, envolva-se com as coisas de Deus. Envolva-se. Esteja no meio. Procure o que tem para fazer. Gente, sempre tem coisa para fazer quando se trata da obra de Deus. Sempre tem coisa para fazer. A quinta arma que Satanás usa para destruir a nossa família é fazer com que nós fiquemos assistindo o desastre. A gente fica assistindo. A gente vê o Titanic afundar e fala, olha que não, vai virar. A gente vê pai terminando com a mãe, a gente vê o filho usando maconha, a gente vê a nossa filha namorando a amiguinha dela, e a gente, não, que lindo. Tudo normal. Vou levantar uma coisa aqui. Quando que você vai conversar com o seu filho sobre drogas? Quando você recebeu o recado que tem gente querendo a cabeça dele? Quando você recebeu o recado que ele tomou um pau na rua porque está devendo a boca? Quando você vai tratar sobre homossexualismo na sua casa? Quando um dos seus filhos chegar para você e falar que é homossexual? Quando você vai falar de relacionamento na sua casa? Quando uma filha ou um filho tiver de mala pronta indo embora com uma pessoa que você nem conhece? Nós temos que cuidar da nossa casa, irmãos. Quando você vai falar do seu pai, do seu primo, do seu irmão, que o álcool vai tirar tudo que ele tem? Tudo. Nós não podemos assistir a desgraça e ficar parados. Nós não podemos ficar parados. Não pode, não tem como. Alguma coisa dentro de você tem que se mover. Nós estamos falando da sua família. Você vai ver o cão destruir sua família e vai ficar sentado. Não dá, irmãos. Algo maior nós
forte tem que se mover dentro de você. Mas estou falando de família. É a família. Às vezes, irmãos, Deus está esperando só uma coisa de nós. Só uma. Posicionamento. Deus está esperando o nosso posicionamento. Que posicionamento? Posicionamento contrário. É você falar, capeta, nós vamos rolar no chão aqui, nós vamos sair no tapa, mas a minha família não. É isso que Deus está esperando de você. Alguma coisa tem que sair daí de dentro, irmãos. Você tem que botar o dedo na cara do cão e falar, vai para lá, mas a minha casa não. Aqui não, irmãos. É a família. Se posicione. Não fique assistindo navio afundar a sua família dentro sem fazer nada. Você não pode permitir isso. É a família. Mas e aí? O que eu faço? O que eu posso fazer? Está tudo dando errado. Eu consigo observar que na minha casa está acontecendo algumas situações como essa. Faça uma loucura pela sua família. Faz uma doideira. Vou te dar um exemplo assim, básico. Joelho no chão, boca no pó. Mole. Vou falar de uma família aqui. Um belo dia, Deus resolveu destruir a terra. Enjoou. Olhou para o coração do homem e só havia maldade. Chega. Cansei. E Deus lá do alto olhou e viu Noé. Noé é um cara que vale a pena. Acho que Noé vai se safar dessa. Aí Deus vai dar um papão para Noé. Noé, é o seguinte: eu vou acabar com tudo. Não vai sobrar um passarinho para contar a história. Eu vou destruir tudo. E se você não se movimentar, a sua família vai morrer também. Aí lá vai Noé fazer uma loucura para poder salvar a família dele. Coisa básica. Noé, seguinte, você vai construir uma canoa assim, pequena para você, sua família e um casal de todos os animais da terra. Coisa pouca, besteirinha, rápido, serviço para 100 anos só. Para salvar sua família. Por acaso, na Bíblia diz que Noé falou assim: não, Deus, é muito tempo para lutar para salvar minha família. É isso que está escrito lá? Não é isso. Ah, Deus, é 100 anos. É 100 anos. É para lutar 100 anos. A minha família vai ser salva. Aí entrou lá Noé, a mulher dele, que era casada, e que junto, os filhos, que bateu lá uns pregos lá e queria ver qual era o rolê que ia ter, entraram no barco, e as noias, que estava apaixonada lá e seguiu os meninos. Noé, irmãos, é considerado o pior pregador da história. Porque ele passou 100 anos pregando e só alcançou a família dele. Mais ninguém entrou, mas a família dele foi alcançada. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, você pode nem alcançar o mundo inteiro, mas se você alcançar a sua família, irmãos, que glória que vai ser você entrar no céu levando a sua família. É a família.
Não abra mão da sua família. Não abra mão da sua família. Família é família. Com todos os seus problemas, que sempre vão existir, é família. E de todos os presentes que você pode dar à sua família, o maior é apresentar Jesus para a sua família. É o maior presente. De todas as coisas que você pode fazer, a mais bonita é orar pela sua família. Ore pela sua família. Envolva a sua família nas coisas de Deus. Irmãos, não permita que o vendedor de armas destrua a sua casa. Eu falei aqui na quinta-feira e eu vou repetir. Satanás não brinca de ser Satanás. Não brinque de lutar pela sua família. Não brinque. Eu disse aqui quinta-feira, estamos em guerra. E na guerra não existe regras. Satanás vai vir com tudo. Só que nós devemos ser mais ousados que o inferno. Quando Satanás bater na sua porta, irmãos, ele tem que ficar desesperado de saber que existe alguém ali dentro de joelhos pela família. Tem que ter esse desespero. Ele tem que ficar doido de saber que alguém está lutando pela família incansavelmente. E nesse momento você vai ter a oportunidade de se colocar de joelhos e orar pela sua família. Família, com ou sem defeitos, é família. No final, irmãos, para bem da verdade, não importa muito se aquele primo é enjoado. O importante é ver ele morar no céu. Esse é o importante. Você pode nem concordar com tudo. Vai que um é petista, o outro não é petista. Não tem como, irmão, concordar com tudo. Mas a família precisa conhecer Jesus. A família precisa ser alcançada. Esse é o objetivo maior. Você quer ver um sacrifício bonito pela família? A cruz, irmãos. Deus entregou seu Filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação para as famílias. Eu não sei quais são as armas que Satanás tem usado para poder atacar a sua família. Se são essas que eu citei, ou se são algumas das outras, são tantas. Mas Deus quer salvar a sua família.